Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eita glória. Abra as vossas Bíblias em 1 Samuel 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. 1 Samuel 16 que fala: Davi é ungido rei de Israel. Primeiro fala: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas entre tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer, e unge-me a quem eu te disser. Então o Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? E ali o Senhor fala que vai enviar ele até Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Eita glória. Oh, Santo Deus. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer, e unge-me a quem eu te disser. Jesus, ele é aquele que quando ele manda, ele dá uma direção, ele dá uma instrução e nos ensina como devemos fazer. Como nós podemos ver no texto, nós não devemos ser guiados pelo sentimento, porque aparentemente Samuel, ele achava que estava bem Saul ser o rei, mas Jesus, ele não queria mais Saul como rei, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Então Deus, ele já havia rejeitado Saul. E Deus, ele não queria mais Saul como rei. E Samuel, ele insistia. Samuel, ele continuava insistindo que Saul fosse o rei de Israel. Mas Deus, ele não queria. E é assim em nossas vidas. Às vezes nós tentamos algo, seja no trabalho, seja com alguma amizade ou com algum conhecido, mas não deu certo. Aí a gente vai pelo sentimento e tenta outra vez. Às vezes aquela pessoa aparentemente tem uma boa aparência, a gente fica com pena, fica com dó e tenta ajudar mais uma vez, mas só que Jesus, ele já tinha rejeitado Saul como o rei.
Às vezes a gente usa uma desculpa que a gente diz, não, vou fazer isso aqui porque aquela pessoa ela é muito boa. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus sabia do coração de Saul. Então, por isso que ele havia rejeitado Saul como rei. E manda que Samuel vá até Jessé. Porque ali entre os filhos de Jessé havia um escolhido de Deus. Porque se Jesus dá uma direção, Ele manda que nós venhamos fazer algo, é porque Ele sabe de todas as coisas. Às vezes a gente insiste naquilo que nós vemos, queremos, aí dá tudo errado de novo. Então que nós venhamos tomar cuidados, que nós não venhamos agir pelo sentimento, mas que nós venhamos agir pela fé. Porque Deus, Ele já tinha falado, eu rejeitei Saul para que não reine sobre Israel. Porque Deus, Ele conhece todos nós. Antes de nós falarmos, antes de nós pensarmos, Deus nos conhece. Ele sabe de todas as coisas. E assim Deus fez com que Samuel fosse até Jessé. E é assim que Deus faz. Deus, Ele tem algo novo para você, que nós não vamos esquecer que Deus, Ele tem promessa, que nós não viemos esquecer que Deus tem promessa na vida de cada um de nós. Deus, Ele sempre tem algo novo para nós. E que nós deixamos o velho para trás. O que passou, já passou. Mas que nós viemos viver o novo de Deus. E ali, Samuel, ele fica com medo de ir até a casa de Jessé. Ele fica com medo de que Saul fique sabendo e mande matar ele. Mas então Deus deu a direção para que ele tomasse uma bezerra das vacas em suas mãos e dizer, vim para sacrificar ao Senhor e convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que há de fazer e unge-me-á quem eu te disser. Então, assim como nós acabamos de ler, Deus, Ele dá a instrução, uma direção para Samuel. E quando Deus, Ele nos dá uma direção, Ele nos mostra como nós devemos fazer, como nós devemos agir. Porque se Saul descobrir que ele iria até a casa de Jessé para ungir a um rei, ele mandaria matar ele. Aí Deus foi e deu a direção, falou para que ele pegasse o cordeiro e dissesse que ele ia sacrificar esse cordeiro. E lá ele vai ungir um rei para Deus, um dos filhos de Jessé. E nós sabemos que quando Deus ele nos dá uma instrução, Ele nos mostra o caminho, como nós devemos fazer, como nós devemos agir. Então, se Deus te mandou fazer algo, se Deus te tem um chamado, se Deus te deu um chamado, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Se Deus te deu o chamado, se Deus te deu um propósito, um trabalho, algo para você fazer, Ele vai te mostrar como fazer. Porque o que vem de Deus vem com paz.
que nós venhamos guardar isso no nosso coração, porque o Senhor, Ele é bom. Jamais Ele vai mostrar algo para você e não vai mostrar como fazer, né? Sempre que Ele dá uma direção, Ele mostra como fazer. Deus, Ele sempre vai dar a instrução para você. Ele sempre vai direcionar você no caminho certo, como você deve fazer, para que você chegue até aquele propósito que o Senhor tem com você, que Ele tem na sua vida. Deus, Ele sempre vai dar as ferramentas que vai ser necessário para você fazer aquilo que Ele te mandar. Fez, pois, Samuel o que disseram ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Aleluias. Naquela época, eles tinham o costume de sacrificar, se consagrar ao Senhor. E o sacrifício, na realidade, era um cordeiro que se oferecia ali no altar. Samuel, ele era um grande líder espiritual, era um profeta. Então ali Samuel, ele estava representando o próprio Deus, né? E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Nossas decisões devem ser tomadas com fé. Porque quando Samuel chega para ungir o rei, que ele viu Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, um homem alto, de boa aparência. Ele tinha uma boa impressão. Ele já tinha certeza que ia ser ele a ser ungido rei. Infelizmente, quantas decisões a gente toma assim? Às vezes olhamos para a aparência, muitas das vezes nós tomamos decisões pelos olhos, pela aparência. Mas a palavra, ela nos deixa bem claro que Deus, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração, Ele vê aquilo que está escondido, que os olhos não podem ver. Deus, Ele rejeitou Eliabe. Aparentemente, um homem alto, boa estatura, mas Deus não queria ele, porque Deus conhecia o coração dele. O coração de Eliabe não agradava ao Senhor. Então, por isso que nós devemos tomar decisões, não pelos olhos, pela aparência, mas com fé. Porque a aparência, ela nos engana. Às vezes é bonito por fora, mas dentro
não é bonito. E Deus conhece o coração de cada um. Então Deus, ele não se agradou do coração de Eliabe. E Samuel, ele ouviu do Senhor, para que ele não viesse olhar para a aparência, porque o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Nenhum daqueles que foram apresentados diante de Samuel era o escolhido de Deus. Nenhum daqueles que foram apresentados agradou a Deus. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Faltava o menor. O menor estava esquecido. O pai, Jessé, só apresentou aqueles que tinham boa aparência. E o menor estava lá no campo, apacentando as ovelhas, esquecido. Então, quando Samuel fala que nenhum daqueles é escolhido do Senhor, ele lembra que ainda havia o menor. Como podemos ver o texto, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Ali, todos foram rejeitados, e só um deles era para ser abençoado. Mas a bênção não era para aqueles que passaram. A bênção era para Davi. Havia uma bênção já preparada para Davi. Existia uma bênção para Davi. Existe bênção para mim e para você. Deus tem algo para mim e para você, para cada um de nós. E o que Deus tem para cada um de nós, ninguém vai tirar. Então Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os moços? E Jessé diz: ainda falta o menor, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel ele manda chamá-lo e diz que eles não se assentassem até que ele venha aqui. Mesmo Eliabe, Abinadab, Samar e os outros filhos de Jessé, tendo boa aparência, mas eles não eram o escolhido de Deus. A bênção chegou para Davi, mas ele não estava ali naquele momento. E mesmo ele não estando ali, a bênção dele não foi tirada. Porque quando Deus tem algo para mim e para você, Ele entrega para mim e para você. Ele não vai dar a tua bênção para outra pessoa. Porque Ele tem o seu propósito. Ele já tem o seu escolhido. Então aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O tempo de Deus, ele chega no momento e na hora certa. Davi era o único que não estava em casa quando a bênção dele chegou. No entanto, no campo, apacentando as ovelhas,
alguém ficou com a benção dele e ninguém ficou com a benção dele. E agora, Deus seja louvado. Ninguém recebeu a benção dele. Não, a benção foi até ele. Então, o que é nosso, Deus manda no momento e no lugar certo. Então que nós devemos ficar em paz. O que é seu, ninguém tira. Deus, ele já tinha visto Davi. Deus, ele já sabia que Davi estava apacentando, cuidando das ovelhas. Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhece o nosso coração também, porque Deus, ele não mudou e nunca mudará. Ele conhece o coração de cada um de nós. E o que ele tem para cada um de nós, ninguém jamais vai tirar. Aleluia, Deus. Passou o monte dos filhos de Jessé. Davi, ele estava esquecido lá, apacentando as ovelhas. Se acabaram os moços, então Jessé se lembra que ainda tinha um caçula, estava lá esquecido. Aquele que ninguém dava nada. Porque Jessé só apresentou os seus filhos de boa aparência, de boa estatura, mas nenhum daqueles foram escolhidos, porque Deus sabe do coração de cada um deles. Davi era aquele coitado, Davi era aquele desprezado, Davi era aquele que ninguém dava nada, mas que era o escolhido de Deus. Davi era aqueles que todos achavam que era incapaz. E mais uma vez, o que é teu, Deus não vai dar para outra pessoa. O que Deus tem para você é seu e ninguém vai tirar. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aleluias. Então agora Davi, ele recebeu a unção, porque ele era fiel a Deus e o coração de Davi era puro. Então Deus falou, para Samuel: é este, pode ungir. E Samuel ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deus, ele sempre tem algo para aqueles que são fiéis. Deus tem algo para você, igreja. Deus tem algo para cada um de nós. E o que Deus tem para cada um de nós, ninguém vai tirar. A não ser que você não queira. E no tempo certo e na hora certa, acontece. Porque tudo é do jeito de Deus e não do nosso jeito. Talvez você esteja passando
despercebidos aos olhos dos homens. Porque o homem ele é falho, o homem ele é pecador, mas aos olhos de Deus, você não está passando despercebido. Ele está olhando para você. O homem ele pode não ver, mas Deus ele está vendo. Ele está olhando para as suas orações, para o seu coração, para a sua fé, para a sua determinação, para a sua dedicação e para o seu esforço. Ele sempre tem olhado. E no tempo certo ele vai honrar cada um de nós. Porque Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. Como o texto fala, Deus ele não olha para a aparência. Claro que nós devemos, ter uma boa aparência. Não só por fora, mas também por dentro. Porque Deus ele olha o nosso coração. Não adianta ter boa aparência, se vestir bem, às vezes nós vemos pessoas, quando a gente anda, a gente sempre vê pessoas, tanto homens como mulheres, bem vestidos, de boa aparência, mas Deus ele vê o coração. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos, ali é um servo do Senhor por causa da sua roupa, mas às vezes nem conhece ao Senhor, mas aquele é o estilo que ela gosta. Então que nós não venhamos olhar para a aparência, mas que nós venhamos olhar pelos olhos da fé, porque o Senhor ele conhece os nossos corações. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu tinha um cabelo maior do que esse. E um certo dia eu cortei, curto. E chegou uma pessoa para mim e disse, tu não é evangélica não? Porque a igreja tal, eles deixam o cabelo crescer. Eu pensei que tu era. Aí eu não conhecia Jesus verdadeiramente como eu conheço hoje. Eu frequentava de vez em quando a igreja, mas verdadeiramente hoje eu conheço a Jesus, naquele tempo não. Então aquela aparência do cabelo grande fez a pessoa achar que eu era evangélica, que eu servia ao Senhor. Então, que nós não venhamos olhar a aparência, mas sim o coração, porque é o coração que o Senhor vê. Então Deus, ele não olhou para a aparência dos filhos de Jessé. A aparência dos filhos de Jessé poderia enganar qualquer um, porque eles tinham boa aparência por fora. Eles tinham uma boa aparência por fora. Nós só conhecemos as pessoas por fora, com o que nós vemos. E para nós sabemos que a pessoa tem um bom coração, que a pessoa tem um coração puro, nós devemos usar a nossa fé em Deus e a direção que Deus nos dá. O que importa é nós ter um coração puro, fiel ao Senhor.
porque é isso que Deus olha, é a nossa sinceridade, é a sinceridade do nosso coração. Porque não adianta cantar bonito, pregar bonito, andar com roupas bonitas de crente. Não. Devemos ter um coração puro, um coração sincero. Não adianta nós termos um coração feio por dentro, porque Deus sabe. Então que nós devemos ser sinceros, fiel ao Senhor. Não só de boa aparência por fora, mas por dentro. Porque Deus vê o nosso coração. Então foi essa a palavra dessa noite. Que Deus tenha a falar aos nossos corações, é que nós venhamos ser sinceros com Ele, porque Ele olha o coração de cada um de nós. Que nós venhamos continuar em oração, firme na presença do Senhor. E desde já eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.